A diferença fundamental entre o celibatário involuntário, internacionalmente conhecido como incel, e no Brasil pelo peculiar vulgo cabaço, para o celibatário voluntário, além do óbvio, é a questão do fracasso. Enquanto o celibatário voluntário muitas vezes se trata de alguém que, depois de anos ou décadas, absorvido por um eros descontrolado, alguém que dedicou tempo e energia demais para levar a cabo seus impulsos sexuais e, portanto, não é um sujeito frustrado sexualmente, senão alguém que redirecionou sua libido e vontade, o incel, que a partir de agora chamarei de cabaço, é um completo frustrado sexual. Possui a vontade e a libido do primeiro, mas não os meios e muito menos a capacidade de autocrítica para se transformar em alguém melhor. Se cada individualidade humana é o resultado de múltiplos padrões pré-estabelecidos, mas recombinados em um complexo e irrepetível algoritmo, o cabaço é um número natural dividido por zero, mas que frequentemente acredita ser um escolhido por Deus para levar a cabo algum projeto grandioso, que varia entre praticar proselitismo ressentido em fóruns na internet e atirar em outros jovens desarmados em algum ambiente confinado, fantasiado com uma indumentária que varia entre Matrix 1, Laranja Mecânica, Gestapo e a versão mais recente do Coringa, podendo até mesmo ser um híbrido entre duas ou mais das opções anteriormente citadas. Neonazismo, contra a cultura mal compreendida, literatura de ficção vendida como não ficção, adesão a teorias conspiratórias de todo tipo, delírios de vanguarda cultural, algo extremamente amplo que vai desde black metal anticósmico, passando por ser perfumista artesanal, chegando finalmente no caótico mundo das parafilias, cada vez mais complexas e conceitos simplórios esbravejados como alta sabedoria, e um bom exemplo aqui é: Copa do Mundo é pão e circo, prefiro ler um livro, hehe, emoji de piscadinha. Essas e outras características costumam conformar o perfil do cabaço de alta periculosidade. Veja bem, ele não possui força real, nem tampouco qualquer forma sofisticada de influência. Seu poder está no único objeto fálico que pode fazer funcionar: um pau de fogo, frequentemente emprestado de outrem ou subtraído de forma ilícita e, claro, o ataque a desavisados. Se aceitamos que a arma é o pênis funcional, este sujeito pratica um tipo de estupro simbólico que jamais conseguiria cometer de maneira literal, não por hombridade, mas porque sabe que não conseguiria obter a ereção necessária para consumar o fato. E não fosse o bastante, ainda o faz com o pênis alheio, que no caso é uma arma de terceiro. Enquanto editava o episódio, um cabaço de 16 anos, filho de tenente da PM, que além de literalmente nazista, ainda se apresentava como psicanalista e parapsicólogo, invadiu a ex-escola e atirou em várias pessoas, causando o óbito de 3. Este sub-humano, claro, utilizou a arma do pai. E eu nem preciso saber mais para afirmar que é o tipo de sujeito que responde "meu pai" quando perguntado sobre quem é seu ídolo. Ao fim e ao cabo, não apenas gostaria de ser o pai, senão reviver o curta-metragem The Strange Thing About the Johnsons, do diretor Ari Aster. O católico médio brasileiro, ele dificilmente vai ver o sexo antes do casamento como algo problemático, né? Os pentecostalismos, né, eles até veem isso como um problema, mas estimulam que seus membros casem mais cedo.
Então, essas igrejas pentecostais bem linha dura nos costumes, a gente tem menina aí se casando com 15, 16 anos, né? E, enfim, existe também todo um folclore envolvendo as igrejas pentecostais, né? Que é do reteté inverso, né? Que é do crente do rabo quente, né? Que você tem ainda aquele sabor, né? Doce, agridoce do pecado, né? Que ainda tem a ver com uma espécie de recepção católica do pentecostalismo, né? Então você tem aquele saborzinho, né, de que você está fazendo algo errado, que é pecado, que o pastor não pode saber. E, enfim, geralmente, né, os filhos do próprio pastor estão envolvidos, né, nesse rolo aí. No neopentecostalismo até existe, né, um pouco dessa sacanagem velada, né, e tudo mais, geralmente em encontros, né, com jovens e tudo mais, né? Mas existe aí uma espécie de sobrecodificação que vem da cultura da pureza norte-americana, estadunidense aí, em que esse lance do sexo antes do casamento, ele é visto com uma negatividade muito maior que nos casos anteriores, você tá ligado? Né? Que a coisa não se resolve simplesmente se casando com quem você transou, enfim, ou simplesmente abafando casos, tá ligado? Eles criaram propriamente uma espécie de metafísica da fornicação, onde cada pessoa com qual você transa, você, de certa forma, cria uma espécie de elo de sangue, uma espécie de elo psíquico. E isso é inculcado em muito culto para pré-adolescente. Então, se imagine, por exemplo, esse tipo de coisa na cabeça da gurizada, tá ligado? Então, sabe aquele lance daquela mulher tilelê lá, que os ex da mulher habitam, né, nas suas entranhas vaginais? Então, existe algo desse naipe, né, nessa espécie de neotantrismo neopentecostal, tá ligado? Né? A ideia é que os calas, né, eles meio que ou energias sexuais criam uma espécie de vínculo de almas e tudo mais. Então essa espécie de metafísica do sexo neopentecostal estimula uma galerada a esperar até o casamento. O problema é o seguinte, né, na competição sexual, por exemplo, no interior da igreja, aqueles que são mais fiéis aos princípios propriamente ditos, né, eles acabam ficando, eu acho que, né, para trás muitas vezes, né. E você também tem toda uma economia sexual também dentro dessas formações eclesiásticas, baseada em uma espécie de nepotismo religioso também. Enfim, né? Se você também toca na igreja, se você é um levita, entre aspas, né? Como a nossa amiga Sani já falou em um momento anterior, né? Então, claro que isso não explica a totalidade do fenômeno, mas é um fator dentro desse universo multifatorial, né? Você tem uma galera que foi doutrinada no cabacismo mesmo, você tá ligado? Foi doutrinada dentro do cabacismo. E daí dentro disso aí você tem todo o universo da insegurança masculina, né? E tudo mais que vai se somando, né? Então, assim, apesar da existência do sex shop evangélico e da Miss Bumbum Gospel, existe todo aí um ramo de incelização, né, juvenil aí, enquanto prática de engenharia tântrica neopentecostal rolando, tá ligado? O católico padrão, o evangélico pentecostal e o evangélico neopentecostal, eles fazem referência a 3 projetos distintos de engenharia libidinal.
O católico neotradicionalista, né, essa galera, enfim, essa galera que você vê, por exemplo, geralmente no Twitter, nas redes, com bandeirinha do Vaticano, antissemitismo e misoginia, é muito mais próximo do baixo tantrismo evangélico do que em relação à boa engenharia fluídica aí do católico padrão brasileiro, por exemplo. E não é acaso que o raditrad católico e o neopentecostal cabaço emerjam no momento, entendeu, que o universo cinemático Marvel faz mais sucesso. Por quê? Porque o universo cinemático Marvel, ele é, de certa forma, a expressão secular dessa espécie de engenharia libidinal. Então, corpos cujo padrão de beleza é modelado em CGI, com inúmeras insinuações, mas nenhum ato, né? É uma espécie de erotismo sem erotismo, né? Um erotismo asséptico, né? Cuja pureza parece ocultar uma espécie de perversidade óbvia, né? O que parece ser uma espécie assim de trigger, né? De gatilho óbvio para algum tipo de perversidade batalhana que tá ali à espreita, você tá ligado? Existe uma espécie de paradoxo entre uma hiperpresença do sexo ou da insinuação sexual, né? E onde ele sempre está à espreita, né? E a sua ausência material. Isso você vê nos filmes da Marvel, isso você vê na engenharia libidinal, neopentecostal e raditrad também, né? O sexo sempre está ali à espreita, né? Sempre pronto a comparecer em intensidade máxima, mas nunca se realiza. Por quê? Porque ele é recodificado em outro plano. Uma forma indireta de visualizar isso que eu estou falando é comparar uma música da Cassiane com uma música do Diante do Trono, a partir desse prisma libidinal. Se você faz isso, você nunca mais vai escutar uma música do Diante do Trono, entendeu? Sem ter algum grau de ânsia de vômito. Essa coroinhaização do devoto padrão, ela também é muito útil para aquele que é o líder religioso, né? Porque ele é o cara que define quando o sujeito irá gozar, né? E o sujeito goza através do líder religioso, né? Então, assim, ao contrário do realizado hindu, que realiza isso como um meio de autocontrole, onde ele se torna o senhor de si mesmo, a coroinhaização do devoto comum, ele é um exercício de heteronomia, né? Ao invés da autonomia, né, do realizado. E veja, na verdade, se a gente for pensar, isso é bem antigo, né? De certa forma, a mulher foi a vítima primordial desse tipo de controle do gozo, né? E nesse caminho, né, entre o desejo de gozar e a sua realização, determinada por alguém que vai definir quando essa pessoa irá gozar, como irá gozar e com quem irá gozar, né, nesse meio caminho, você tem toda uma série de outros elementos, né,
que, enfim, que tornam a aquisição do gozo mais difícil, né? Mas algo singular desses novos movimentos, que, enfim, conflui com o seu negativo, né? Então a galera transuda, né, para a qual sexo e vida são sinônimos, é o ideal do gozo como elemento soteriológico, como elemento de realização plena, de realização propriamente metafísica, né? Você encontrar a pessoa, né, para a qual você vai se unir, né, corpo e alma, né, por parte dos neocoroinhas, ou o sexo como caminho e fim, né, da galera mais transuda, entendeu? Foodage lifestyle. Isso, tá ligado? É algo que conflui os dois campos, né? O reitorado da Fuderge e a comunidade cristã neopentecostal genérica possuem muita coisa em comum. Vocês que, tal como eu, já passearam pela cena underground Deep Brasilis, já devem ter sacado em algumas cenas, né, a existência de dois padrões que parecem ser contraditórios entre si, mas que desempenham uma espécie de dialética interna a essas cenas, né? Por um lado, você tem uma espécie de incelzaço, né, um proto-incel, né, porque vem antes da era digital, né? E você tem o predador sexual padrão. Parece que você tem esses dois tipos, né, que convivem nesse mesmo ambiente e meio que se retroalimentam. E é interessante como esse perfil sexual, sociopolítico, né, ele se espelha também em determinados grupos políticos que possuem alguma relação de transitividade, né, com esse underground. Eu acho que uma figura muito interessante para a gente entender o cabacismo elevado à teoria política e à ontologia geral é o Alexander Dugin, porque ele emerge de uma cena desse tipo, né? Aquela cena pós-punk russa, depois da queda da União Soviética. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de folhear uma das Elementi, né, nas quais ele escrevia. E, enfim, quando a gente olha até para a própria trajetória, né, política dele, a traição que ele recebeu, por exemplo, de uma das suas esposas, que acabou se tornando uma das principais vozes do movimento feminista russo, abandonou ele para ficar com uma outra guria e tal. Enfim, é uma história cuja tragédia e cuja graça se substancia propriamente, ao meu ver, na sua anomaquia. Eu não cheguei a ler o Jordan Peterson, mas eu sei que existem paralelos também, né? Então, assim, pra gente ver que é algo que faz parte de um certo zeitgeist, né? Que, enfim, coincide com essa crise libidinal na qual nós estamos vivendo. Bom, segundo Dugin, cada povo possui um mundo, né, um Welt, né, que se abre para esse povo na medida que esse povo é um Serai, né, um Dasein. E o que acontece é o seguinte: esse mundo, né, que se abre a cada povo, né, para cada povo, ele é atravessado por uma dimensão noética. E essa dimensão noética é uma dimensão propriamente de conflito noético, né? De conflito entre formas de pensamento, né? Ou de arquétipos sociais ou políticos sociais
que no linguajar do guineano seriam os logoi. Lembrando, eu estou simplificando o bagulho. Esses logoi, né, são diferentes logos, e existem três logoi principais na omaquia do Dugin, que significa literalmente, né, a guerra entre essas forças noéticas. Os três principais logos são Apolo, Dionísio e Cibele. Lembrando o seguinte, né, esses nomes, né, fazem referência a divindades, né, da mitologia mediterrânea. Mas assim, vocês têm que retirar, né, desassociar com essas divindades. Por quê? Porque o conteúdo que o Dugin coloca, né, nesses diversos arquétipos não corresponde necessariamente ao que esses deuses são nessas mitologias. Ele faz um recorte assim muito mal feito, né, do que propriamente essas divindades significariam. Mas, né, nós teríamos na visão dele esses três logoi principais, que na verdade são dois, e já explico por quê. Você tem o logos de Apolo, que é um logos viril, masculino, solar, e representa, de certa forma, o domínio das ideias, dos valores, da pureza, né? Esse é um logos, vamos dizer assim, propriamente ascético. Ele corresponderia, talvez, nos sistemas de castas, ao espírito bramânico, propriamente dito, né? Então é uma orientação noética propriamente espiritual, né? Propriamente voltada para as coisas de cima, né? Para o céu, né? Um logoi naturalmente urânico, né? E no extremo oposto nós temos o logos de Cibele, que é um logos feminino, né? Seguindo uma certa tradição, né? Cibele é associada ao domínio da pura potência, né? De um feminino caótico, monstruoso, né? Que não é telúrico e sim quitônico, né? Aquela imagem do petróleo negaristiano, do Ciclonopédia, caberia muito bem ao que o Dugin reconhece como Cibele, né? Um domínio caótico, difuso, onde as identidades propriamente se dissolvem, enfim, né? A grande vagina cósmica que tudo engole. Então esses logoi do Alexander Dugin, que são três, no fundo são dois, mas no final das contas são quatro, são desse jeito por quê? Porque assim, fundamentalmente você tem o masculino urânico contra o feminino quitônico, né? E você tem por um lado esse mundo da ordem, do masculino autônomo, e esse mundo do caos, do feminino autônomo. Mas o que acontece? Existe um momento onde esses dois mundos eles entram em contato. E daí você vai ter outros logoi, né? Um logoi que vai aparecer, que está dentro dos três logoi, né, oficiais, ou pelo menos que aparecem mais, é o logoi que ele chama de Dionísio, né? Eu me sinto mal de utilizar o nome desses deuses para me referir ao conteúdo que o Dugin traz, porque como eu já disse aqui, é um conteúdo assim muito mal recortado, mesmo se você quiser fazer uma análise arquetípica dessas figuras divinas. Mas enfim, o que seria esse outro logos? É um logos que ele não é a flecha apontada para cima,
que é Apolo, nem a flecha apontada para baixo, que seria a Cibele, né? Não é nem o princípio puramente urânico, nem o puramente quitônico, mas é um princípio espiralado, né? E não é o princípio telúrico enquanto tal. Tá? Ele é o Apolo que desce dos céus e subjuga Cibele. Ele é o homem que impõe ordem ao domínio feminino. Ele é o ato que impõe forma à matéria. Ele é aquele que subjuga o feminino, né, e lhe impõe uma semente, você tá ligado? Ele é aquele que desce até o Hades, né, até o inferno, e retorna com a sua chave. Então esse seria esse outro Logos, o Logos que ele chama de Dionísio, por exemplo, né, que é um Logos que ele tem essa capacidade de estar entre essas duas realidades, mas essa capacidade ela se dá propriamente por ser aquele que subjuga a serpente, que no caso ali seria o próprio princípio feminino autônomo, né? É aquele que lhe impõe, né, um determinado devir, uma determinada ordem de devir, assim, vamos assim dizer, né? E daí o próprio Dugin vai tentar fazer uma interpretação disso em relação às bacantes, dizendo que as sacerdotisas de Dionísio eram mulheres inebriadas porque Dionísio simbolizaria esse domínio do masculino sobre propriamente o feminino, né? E tudo mais, né? Então isso é algo bastante interessante, né? Você tem como dois princípios masculinos principais, ou a seta, né, ou o conquistador, né? Em alguma medida, às vezes, como o próprio Dugin coloca, parece não ser simplesmente um conquistador, mas também, em alguma medida, um violador, né? E tem um quarto Logos que fica escondidinho. Ele fica escondidinho porque, na verdade, ele parece que não participa da guerra noética. Por quê? Porque esses três logóis estão em guerra, em confronto direto, né? Cibele quer tudo engolir. Cibele é identificada com o materialismo, o Dugin identifica ele com a filosofia atomista, com o nominalismo, com tudo que o Dugin não gosta, vamos assim dizer, né? Tudo que o Dugin não gosta é sibelino, né? Com a tecnologia moderna, também ela é sibelina, né? Ela é a manifestação arquetípica, mítica do Gestel heideggeriano, né? Mas enfim, existe um outro Logos, como eu falei, que fica escondidinho. Por quê? Porque ele não participa tanto da guerra noética, ele é meio que byproduct, né? Um produto secundário da guerra noética, que seria o Logos de Deméter, que é um Logos pacífico, que seria a mulher pacificada, submetida ao masculino, né? Então ela seria o princípio telúrico. Então a gente teria, vamos dizer assim, o urânico associado ao que o Dugin chama de Logos de Apolo, o urânico em direção ao telúrico, né, em sua manifestação espiralada, né, e também, de certa forma, de cima para baixo, de baixo para cima, né, nessa espiral horizontal, que seria o Dionísio. E daí você teria o domínio do Logos de Deméter, que é a mulher pacificada pelo Logos de Dionísio, em alguma medida, né? Então, sociedades agrárias, telúricas, né, e tudo mais, um pouco idílicas, né, em alguma medida. E, por último, você teria o Logos de Cibele, né, que seria o domínio propriamente quitônico. E olha que interessante, né? A mulher boa, né, nesse esquema, é a mulher que não participa da guerra noética. É a mulher que fica no cantinho dela, cuidando das plantinhas, dos ciclos femininos, né, da geração propriamente telúrica ou demetrina, né? O feminino autônomo é o grande demônio, né? Cibele é o grande satanás de saias de Alexander Dugin, né? E o princípio masculino, ou ele é o asceta, ou ele é o conquistador e / violador, né? A anomaquia duginiana, como vocês podem
ter percebido, ela representa de forma assim, genial o Zeitgeist de Cabasso, né? Essa dualidade entre o asceta e o conquistador, entre o predador sexual, assediador nato e o proto-incel, ou entre, né, o PUA, o pick-up artist e o próprio incel, né, nos círculos masculinistas. Então, assim, a Noma aqui, ela se mostra assim, um excelente objeto, talvez o objeto por excelência de uma cabassologia profunda. Percebam que essa perspectiva sibelina, entre aspas, do feminino, né? Do feminino como essa monstruosidade, só poderia ter surgido de alguém que, filho de uma esposa de filho, almejava em última instância, né, para si mesmo, uma mãe de marido. Precisamente isso. Importante ressaltar que essa cosmologia do Cabasso, defendida pelo Dugin, também é um projeto em aberto. Tem um cara chamado, o pseudônimo dele é Novas, e ele tem uma certa penetração nesses círculos duguinistas, que ele até atualiza, né? Ele coloca mais um logoi aí no meio, que seria o logoi de Prometeu, que ele identifica com figuras muito díspares, né? Dois iranianos, né? O Giorgiani e o Negarestani, né? Como o mundo invertido de Dionísio, né? Se Cibele é o mundo invertido de Apolo, né, no esquema duguinista, Prometeu seria o mundo invertido de Dionísio, seria o filho do puro caos sibelino, né, que emerge das profundezas para conquistar o céu. Enfim. Uma manifestação do Cabasso em sua interação com a cultura pop, que eu sou obrigado a deixar aqui gravado para depois não esquecer, o quanto tem galera nos Estados Unidos e, obviamente, também no Brasil, que realmente fica engatilhado, toma ar para comentar frases, sentenças e até textos mais largos do que o recomendável quando vê algum recorte do filme Forrest Gump para falar da Jane, né, amiga do protagonista do Forrest. É um She Belongs to the Streets atrás do outro em sequência, e com brasileirinhos também mandando as suas versões em PTBR ou em inglês mesmo, tu vê pelo nome do usuário. Eu até tinha vontade de fazer uma análise só sobre isso num podcast em separado, mas aí abre um precedente de ficar analisando o filme e eu me odeio, mas não a esse ponto. E aí é sempre aquela parada, né? Eu não sei por onde começar. Se é pelo simples fato das pessoas estarem, né, o Cabasso, basicamente, incel, realmente muito brabo, com uma personagem necessária e excelente de um ótimo filme, né, pegando ar mesmo com uma personagem num filme de ficção. Não sei se essa é a pior parte, provavelmente sim, ou se é o fato da galera esquecer que parte considerável do tanto que a mina é problemática, fodida da cabeça e que só toma decisão merda é o fato de ter sido literalmente molestada sexualmente pelo pai quando era criança, né?
Olha, para referência cinematográfica, eu tenho tanta bagagem quanto uma sacola de mercado num bueiro dia de chuva. Mas, enfim, a questão também da questão do cinema, né, tem a ver com a projeção, né? Principalmente quando o cabaço ele não consegue conceber nada nos filmes atualmente que não seja o homem branco padrão musculoso, né? Quando você vai ver, o cara é um gordo espinhento ceboso que fede a Cheetos e porra seca em cima do sofá de casa, né? Mas ele precisa desse padrão de homem hétero branco, né? De olhos claros e musculoso, barriguinha tanquinho, para ele se projetar naquilo ali e ficar falando merda na internet, né? E daí surgem os nazipardos, né? Que ele fazendo agora um paralelo completamente de 0 a 100, mas é uma galera que, assim, sabe, é um bando de Pereira da Silva que se acha viking, tá ligado? Morando em Sorocaba, porra. Não fode, né, caralho? Mas é reflexo disso, é uma galera que se projeta em cima disso. Mas no final não aguenta no soco nem com as travestis do puteiro, porra. Aí agora a Marvel põe heróis negros, né? Põe mulheres em papel de heroína, põe mulheres musculosas. Aí, porra, os caras estão entrando em parafuso, viado. Os caras estão entrando em parafuso porque eles sabem que, bom, a realidade está batendo a porta, né? O mundinho colorido deles tá indo ao chão porque eles não têm capacidade de botar a cara para fora da janela, e quando bota também não reflete nada, entendeu? Então fica essa dificuldade de aceitar, né, a diversidade, vamos dizer assim. Fica difícil de aceitar a diversidade, né, partindo do universo do cinema, né? Antes de eu tomar banho, eu vou terminar o que eu tava falando, depois escuto os áudios. Mano, eu tô ligado que boa parte da raiva da galera é que em algum momento do filme ela anda com os Panteras Negras, né? E, bom, os caras estão descobrindo que as mulheres também têm preferências, né? O feminismo liberal é muito merda, mas assim, nesse ponto em si de liberdade sexual, eu tô achando revolucionário, né? As mulheres descobrindo suas preferências e mais do que isso, né? Descobrindo o potencial de expressar as suas preferências. Porque assim, agora tá um bando de homem bitolado choramingando pelos cantos, né? Pagando de sensível, que eu acho ridículo. E as mulheres botando a xereca na mesa, mano. E falando, não, eu quero um cara de pau grande, eu quero um cara de mais de 1,80. E você vai ficar choramingando aí, porra. Tá ligado? É assim que a banda tá tocando e os caras tão virando em céu, né, mano? Tão, sabe, não sei o que, vou seguir meu próprio caminho, bebê, odeio as mulheres, Porra, irmão, cabaço é né, a versão brasileira do incel, que no fim é a mesma coisa, esse tipo de cabaço, né? É um troço muito triste, uma galera que vive sob o mito de ser friendzoneado, uma galera que vive com esse conceito como norteador da vida, dividindo o mundo entre ser friendzoneado ou não ser friendzoneado. Olha só, digamos, né, vamos aceitar por um instante essa terminologia, para tu estar na friendzone, para começar, alguém tem que ser teu amigo, né? O machismo brasileiro, ele é um machismo de conveniência, né? Porque assim, os caras querem a mulher independente, os caras querem a guerreirinha, tá ligado? A mulher do corre, a mulher que, sabe, tá lutando aí, cara. Eles querem a lutadora, a guerreirinha, né? A mulher independente, porque as feministas, elas lutaram muito pra ter a sua própria independência. Tá, bom, eu quero dar minha xereca. Aí não pode. Aí, porra, aí, mano. Aí não pode porque... Lembrei de coisas aqui. Enfim, eu quero dar minha xereca, aí não pode. Aí é errado, aí não é machismo, né? Aí eu tô dizendo pra você que você tá se objetificando, entendeu? Então, assim, as firulas do machismo o cara não quer. O cara não quer pagar dote, o cara não quer me sustentar, o cara não quer bancar uma casa. Quando eu digo bancar uma casa, eu digo bancar uma casa decentemente, tá? Porque tem uns caras aí que
fica rachando coxinha de padaria e acha que tá bancando alguém. Agora as mulheres estão colocando a xereca na mesa e deixando bem claro as coisas que elas preferem. Porque os caras fizeram isso a vida toda, né? Eram eles que pautavam o debate, eram eles que decidiam, eram eles que pautavam as questões sexuais. E agora as mulheres estão indo pra cima. E aí? Isso me fez lembrar do famoso gala de bordel, que ganhando por mês o equivalente a meia semana ruim de uma das meninas, chega nela e diz, abre aspas, vou te tirar dessa vida, fecha aspas. Amigo, não, obrigado, não me tira dessa vida, não. Cara, normalmente eu respondo, né, Amanda? Eu falo assim, olha, se tira você da sua vida primeiro. Depois a gente pode pensar em alguma proposta agradável pra mim. Nossa, e sobre o cabaço, assim, eu acho que o fundo do poço do cabaço é no puteiro, tá ligado? Porque, assim, primeiro que os caras não têm a noção de que puta escolhe, né? Puta tem o poder de escolha, né? Os caras acham que a gente tá ali como uma boca de bueiro aberta, catando tudo que vem. Muito pelo contrário. Uma vez que a gente recebe pra transar, pra, enfim, não diria nem transar necessariamente, mas a gente recebe pelo nosso tempo. É isso que a galera não entende, tá ligado? Eu recebo pra conversar com as pessoas pagam pacotes pra conversar comigo. Mas, enfim, não entrando nesse mérito. Mas teve uma situação que um cara tava me enchendo o saco, tá ligado? Tava horrível, o papo dele era horrível, tava sem tesão, um inferno. E esse cara, ele entrou em parafuso, ele meio que, sei lá, mano, acho que a cabeça dele deu um nó na hora que eu disse que eu não queria o dinheiro dele. Eu tava disposta a devolver o dinheiro dele de tão repugnante que era a companhia dele. Eu falei, olha, cara, toma aqui o teu dinheiro de volta, eu faço o Pix de volta pra sua conta e você simplesmente desaparece da minha frente. O cara, mas não sei o que, eu falei, tu quer teu dinheiro de volta, mano? E ele meio assim, eu falei, não, mano, eu tô disposta a te dar o dinheiro de volta, eu só não quero me estressar com você, eu não preciso me estressar com gente como você. E aí o cara ficou assim, porque assim, ele sabe que a única forma dele, entre aspas aqui, né, obter uma mulher, estar com uma mulher sem ser pagando é difícil, ele sabe que é quase impossível. Quando ele tá com uma mulher pagando pela companhia dela e ela tá disposta a devolver o dinheiro, contando que ele suma da frente dela, eu acho que é o cúmulo do fundo do poço, tá ligado? Se eu fosse homem, eu acho que eu pensando nessa situação hoje, fora do calor do momento, eu acho que aquele cara, mano, se ele não se matou naquele dia, eu sinceramente não sei, né? Coincidentemente ele nunca mais me procurou. Mas é isso, porque, primeiro, os caras, eles confiam na única arma que eles têm em mente, que é o próprio pau, né? Quando não tem o próprio pau, eles apelam para a questão financeira. Quando não tem a questão financeira, o que sobra? O que sobra para esse cara? Gente, agora eu vou perder cliente pra caralho. Mas eu não vou deixar de ser sincera, né? Foi o compromisso que eu fiz comigo mesmo quando eu entrei para essa vida. Existe uma categoria de serviço, né? Um dos leques de serviço que eu trabalho, que se chama avaliação peniana. O nome é sugestivo, né? Basicamente, a pessoa te paga para receber uma avaliação do pau dela, do nude dela. É o tipo de coisa que, cara, se você colocar 6 meses atrás, 6, 7 meses atrás, não entrava na minha cabeça, mano. Sério, tipo... Porém, era uma demanda de mercado. As pessoas me pediam pra eu fazer isso. As pessoas me perguntavam se eu fazia. Só que como eu não tinha expertise, eu não sabia como fazer, como cobrar, não sei o quê, eu não ia também oferecer um serviço merda. Enfim, basicamente os caras me pagam, me mandam as fotos e eu faço uma avaliação, né, dou uma nota e faço uma avaliação mais ou menos detalhada, dependendo do quanto ele for pagar, né? Quanto mais caro, mais detalhada é a avaliação. E uma vez eu fui fazer uma dessas avaliações, o cara me mandou as fotos, não sei o que, ele pagou um pacote mais completo. E aí eu dei a nota, e aí eu falei, né, que, olha, comigo eu consigo explorar dessa e dessa forma, eu consigo fazer essa e aquela posição.
Porém, eu também sou uma mulher gorda, então assim, eu também tenho as minhas limitações, né? Eu tenho o senso das coisas, né? Eu sei que certas posições, tipo de lado, tá ligado? É foda. Já falei isso aqui. Mas enfim, deixei isso bem claro pro cara e falei várias paradas e eu sempre agi na honestidade, né? Eu não preciso de uma avaliação no sentido de humilhar a pessoa, que aí já é outro tipo de serviço, né? Mas enfim, esse cara, no final das contas, a gente trocou uma ideia, ele tirou umas dúvidas com relação à própria insegurança e tal. Aí eu falei com ele que existiam outras formas de explorar dentro do sexo. E ele me agradeceu, assim, ele falou, nossa, eu sempre tive muito problema de autoestima e não sei o que, eu sempre quis fazer penetração assim e tal, e blá blá blá. Resumo da história, esse cara me deu um feedback tão intenso, mas ao mesmo tempo tão carregado de sinceridade, que eu realmente comecei a pensar sobre essa questão da avaliação, mano, porque assim, o cara, ele tá tendo a opinião de uma pessoa que lida de fato com sexo. Eu não sou uma pessoa que tô trepando com um boy de Tinder, tá ligado? Em troca de um copo de cerveja. Eu sou um profissional, eu estudo, eu leio, tá ligado? Eu faço um trabalho de prevenção também, de doença, eu produzo conteúdo e tudo mais. Não é sabe? Não pode ser uma coisa meia boca, né? Como diria minha mãe, não é só fuder, é entregar resultado. E uma dessas entregas de resultado é justamente trabalhar com a autoestima dos caras. Porque chega muita coisa pra mim, assim, sabe, de conversas que os caras têm comigo, de confissões que eles fazem, de curiosidades que eles têm, e tantas outras coisas, né? Então, assim, tem cara que discute comigo no atendimento uma série de coisas que ele sabe que lá fora ele não vai ter essa resposta. Tá ligado? Você acha que esse cara que pagou uma avaliação peniana vai conversar com a peguete dele e pensar em novas posições de explorar o próprio pau? Não. Porque a mina vai rir da cara dele. Ele vai virar mais um post no Twitter. Então ele prefere sim coçar o bolso, porque tem que coçar o bolso, e ter o resultado, mano. É isso. Agora no Twitter requentaram a velha discussão sobre se os caras aceitam ou não namorar com puta, né? Vamos falar aqui o nome. Com puta. Mas pra não agredir as novinhas, eu tenho que falar a produtora de conteúdo do OnlyFans. Puta. Putz. Enfim, a discussão se os caras aceitam ou não aceitam namorar com uma prostituta. Bofe, tu só tem que aceitar ou não aceitar namorar com uma prostituta o dia que uma prostituta te pedir namoro. Simples assim. Aí você vai dizer se você aceita ou se você não aceita. Até lá, meu irmão, tu vai continuar sendo um cabaço. Tu vai continuar sendo um pau no cu. Sozinho. Fedido. Você vai continuar sendo um merda, mano. Porque a sua opinião vai ser igual a nada, no final das contas. Então, assim, na internet, no Twitter principalmente, eu sempre digo que a galera se dá uma importância extrema. Sabe, a galera se sente muito importante no Twitter. Eu acho sensacional, sabe? É o tipo de discussão que não se sustenta aqui fora. Porque eu atendo homem fora da internet. Eu comecei no presencial e vim pro virtual em função da pandemia. Mas eu atendo homem fora da internet e fora da internet, meu irmão, eu não quero saber a sua opinião sobre o último filme da Marvel ou se você come feijão por cima do arroz, meu irmão. Eu só quero saber local, data e hora, né? Dia e hora, forma de pagamento. Acabou. Eu não preciso de mais informações além dessa. Só que o Twitter, ele é uma grande vitrine, né? Para os dois lados, inclusive, né? E aí você tem acesso às opiniões das outras pessoas, né? O cara me chama na DM, automaticamente eu vou abrir o perfil dele e vou ver as bobajadas que ele tá postando. Entendeu? Então, assim, tem uma galera que se sente muito afetada. Eu acho que as meninas que trabalham principalmente no virtual, né, que trabalham só no virtual, é uma galera que se afeta mais com esse tipo de coisa. A gente que é do presencial, a gente não liga. Tá ligado? Ai, porque meu cliente é bolsominion, olha o que ele postou aqui. Tá, bicha, mas e aí? Aqui fora isso não se sustenta, aqui fora isso não, sabe? É só na internet que a galera se dá essa importância extrema.
eu que depois de adulto descobri que o Forrest Gump é um filme ultra reacionário. A figura da Jenny recebe o salário do capeta no final. E o Forrest, como o wise idiot man, acabei de inventar isso agora, simples, do povo. Não tenho o que comentar. Se alguém não vê aquele filme como um manifesto reacionário, nem troca ideia comigo. Forrest é o incel primeiro. A Jenny sempre buscando Shads por aí e se fudendo. No final recebeu o castigo devido pela vida promíscua. Assim, e toda a contracultura é reduzida ao modismo. Ela pula de modismo juvenil em modismo juvenil. Enquanto isso, o homem íntegro, débil mental e simples, e que vê a essência das coisas, permanece puro enquanto a esquerdalha avança. Esse filme pode passar muito bem no Instituto Burke da vida para ensinar o que é a vida digna do ser humano. Aí vai precisar de nossos amigos Ítalo e Peter, porque eu esqueci o que a gente falou sobre a genealogia dessa porra. Por que o cara não trepar e não achar que mulheres loiras ou ruivas da bucetinha clara devem a ele sexo? E isso se tornou um problema político. Se eu puxar pela memória, dos meus chutes é que enquanto o feminismo no século XX foi de certo modo um efeito de mudanças no mundo do trabalho, e isso de certo modo foi aceito, o que eu quero dizer é: o cara é um filho da puta, machista, mas ele acabou, por força das circunstâncias e por ser cômodo para ele, dividir as contas com a mulher. Não estou falando de conta de bar, não. Estou falando das contas do dia a dia. Você está casado com a mulher e quem divide ou quem banca a casa é a mulher, e você ainda brincar que é macho, que é o machão, que é o esteio da casa. Isso aí foi cômodo, de certo modo. Eu conheço pelo menos 2 casais na qual quem banca tudo é a servidora pública, enquanto o empreendedor faz merda pra caralho. Tá? Mas ele ainda é o machão da casa. Ele é o... Nossa senhora, eu conheço um caso agora que tá dando problema pra caralho. Minion até o osso, e foi demitido, e quem tá segurando a onda é a esposa, e ele tá de ubeiro. O cara tá doido. Mas perceba que essa divisão econômica, essa igualdade econômica de responsabilidades, ela de novo favorece o homem. Assim como a mulher ter 3, 4 turnos de trabalho, tá? Tem que dar pro cara, tem que estar linda, tem que estar com corpo legal, tem que estar obsessivo com dieta, tem que cuidar de menino, tem que trabalhar, tem que ser independente, tem que estudar. E o cara, não, eu ajudo com minha filha. Eu troco fraldas. Igualdade. E trabalho muito. Porque o homem é o típico vitimista do trabalho, né? Ele fala muito de trabalho, mas é reclamando, é muito difícil, então ele já se considera que é um peso muito grande trabalhar. Mas nunca admite que odeia o trabalho, como eu admito. Mas essa igualdade econômica, ela traz uma vantagem para o homem. Ela é cômoda. Você continua com os mesmos privilégios e divide responsabilidade. Mas quando o feminismo, nos últimos anos, começou a bater mais exatamente no sexo, na sexualidade da mulher, na possibilidade dela gozar, na possibilidade dela ser dona do próprio corpo, aí o caldo entornou. Não. Dividir as contas é uma coisa, tá? Agora, gozar é demais.
chupar a buceta é demais. Ter obrigação de fazer você gozar é demais. Você poder ter parceiro sexual que bem entender é demais. Você ser filho da puta e dar pé na bunda em homem otário é demais. Então, isso foi pessoal, porque a gente foi para a essência da coisa. A gente foi para a essência da disputa sexual. A gente foi para a disputa do prazer e da posse pelo próprio corpo. Aí os caras piraram. Aí, então, enquanto é pra... Não, você pode trabalhar, mulher tem que ser independente, mas quem manda sou eu, apesar das contas quem paga é ela, quem manda sou eu, porque é bíblico. Agora, quando foi questionar o pau do cara, aí, meu irmão, aí o negócio ficou feio. Eu tenho que pensar também a questão do acesso à pornografia facilitado pela internet. Porque isso deve ter tido um impacto muito grande nesses caras acharem que as mulheres devem alguma coisa a eles. E a partir dessa frustração sexual, na qual você tem uma overdose de acesso ao visual do corpo feminino, eu acho que nasceram duas coisas. A cornidão sexual como algo mainstream. Se você tem uma sexualidade que ela é criada a partir de ver sexo e a masturbação, e sua sexualidade é centralizada nisso a partir da pré-adolescência, vai ser difícil você não querer reproduzir isso na vida adulta. Então, um punheteiro de Xvideos na adolescência, na vida adulta, ele vai querer isso. Ele vai achar sexo muito complicado, muito difícil, então ele vai preferir ter uma esposa e ver e bater uma punheta enquanto alguém faz o serviço corretamente. Mais outra vertente também é... Acho que a gente tem que ser bem materialista quanto a isso daí. Bem pragmático. As práticas, o que se faz modela crenças, de certo modo. Estou pegando um viés filosófico aqui para sustentar o que eu estou falando. Se você acha que desde cedo você vai no Google e coloca enguias, buceta, loirinha entrando pelo cu, você vai ter uma experiência de gameplay, uma experiência em primeira pessoa que faz com que você se torne um ser humano mimado. Basicamente a experiência da direita, né? Por isso que ela é tão forte assim em gamers, porque sua mente fica modelada não a dureza e a aspereza e a falta de chances da vida e a escassez da vida. Não. A sua mente fica modelada pela sua vontade, o seu teclado e a sua possibilidade de buscar e encontrar o que você quiser na internet, que praticamente não tem escassez nenhuma. E talvez isso tenha modelado uma mente na qual acho que, se eu posso ter a loirinha no Xvideos, por que eu não posso ter a loirinha vestida de fada medieval, como mulher submissa? Ele tem a palavra, como é que é a virtude feminina? E modesta. Então, talvez essa experiência da pornografia fácil e da gamificação da vida em primeira pessoa tenha gerado homens birrentos que perceberam que vão ter que lutar na selva de carne em busca de uma mulher e se viram insatisfeitos. E aí, quando você tem a frustração, o que a internet gera também? Ela gera ideologia para justificar aquilo. Então você vai ter os MGTOW falando que existe uma grande conspiração entre mulheres e o Estado, e que os direitos das mulheres, na verdade, é uma forma dos homens produtores serem explorados pelo Estado e pelas mulheres, ou a questão dos tipos de homem, na qual a mulher se reproduz com o shed para ter melhores genes, mas acaba sendo sustentada pelos beta que tem dinheiro, e assim vai. E tudo isso porque os caras começaram
a bater punheta. Não com playboy, ou ele e ela, ou com 15 anos indo num puteiro. Mas começou a ter pornografia muito fácil, começaram a achar que sexo era muito fácil. Provavelmente é isso. Mas eu lembro que o Pira e o Ítalo tinham interpretações complementares ou diferentes dessa minha. Porque faz muito tempo que a gente teve essa conversa. A gente tem que falar sobre o alfa de cursinho, né? O macho alfa de cursinho, que pra mim é a subespécie mais deplorável do homem moderno. Pra mim é a coisa mais abjeta que já inventaram nessa década pra ganhar dinheiro de otário, tá ligado? Assim, mano, se tu precisa pagar alguém, né? Quem sou eu falando, mas enfim. Se tu precisa pagar alguém pra te dar dica, ou melhor, se você precisa pagar alguém pra te ensinar a ser um macho alfa, olha, mano, eu tenho uma notícia pra te dar à meia-noite, cara. Porque o alfa, ele simplesmente é, mano. O alfa, ele se garante em cima do que ele é, mano. Alfa, homem, né? Macho alfa dá o cu sem fazer careta, porra. Tu dá o cu sem fazer careta? Difícil, né? Então, você precisa realmente pagar um cursinho pra te ensinar a fazer essas coisas. O alfa de cursinho, ele tá sempre preparado, né? Ele tá sempre tenso, ele tá sempre com as respostas na ponta da língua, tá ligado? A vida dele é extremamente desinteressante e ele precisa mais uma vez, né, se projetar e aí achar um guru pela internet para dar as valiosas dicas e tomar o seu dinheiro. A gente faz isso e cobra até mais barato. Mas eu tenho que admitir que os caras foram inteligentes. Os caras, eles conseguiram monetizar todo esse ressentimento e toda essa inutilidade latente que esses caras têm e transformar isso daí em renda, né? O famoso tirar dinheiro de otário. Nunca pensei que fosse tão fácil. Agora o malandro e o otário, eles não precisam mais sair, né? Pra sair de casa para se encontrar e fazer negócio. Eles conseguem fazer isso à distância, né? E um dos exemplos são esses cursinhos de macho alfa. Eu tava vendo hoje, eu tava aprendendo sobre punheta guiada, né? Me pediram pra fazer essa porra aqui no serviço. E como eu não tenho muita prática, eu fui pesquisar, né? Que é isso que a gente faz. E aí tinha um vídeo dizendo os malefícios da punheta guiada. E eu achei sensacional. Porque é basicamente um cara ressentido, provavelmente com N problemas na sua sexualidade, na forma como faz sexo e tudo mais. Ele provavelmente devia ser uma dessas aberrações sexuais que andam por aí. E ele conseguiu nutrir todo um ressentimento baseado na sua própria incapacidade de lidar com pessoas, né? Porque aí já é algo que extrapola o nível sexual hétero, né? Que é uma grande performance. Sexo é performance, gente. Sexo hétero, principalmente, ele é uma grande performance. Vai você fazer um boquetinho sem morder o beiço pra tu ver se o cara não perde o tesão. Enfim, voltando, né? E o cara ali contestando né, dizendo os malefícios sobre uma punheta guiada e não sei o que, blá blá blá, dizendo que no final o cara ia ser um sojado porque, né, ia derreter o cérebro, essas pataquadas que esses caras falam. Então, assim, eu acho sensacional um homem precisar te ensinar a ser uma pessoa minimamente saudável com o viés de ser um alfa, né? Com o viés de ser o diferentão para si mesmo, porque no final a galera mesmo não se importa, né? O mundo lá fora não se importa. Isso que o Desdete comentou não só é um dos alicerces das nossas conversas em paralelo, senão um dos pontos-chave de quando a gente começou a gravar ainda naquele modelo do podcast, né? Que é igual a esse, só que com basicamente outros nomes. Essa questão da norte-americanização dos problemas é uma parada que afetou direita e esquerda, mas para não começar a entrar em outros assuntos, eu até hoje, assim, eu fico completamente estarrecido quando alguém utiliza a sério
o termo Chad. Isso não faz o menor sentido dentro da cultura brasileira, por mais que, né, a gente saiba daquele padrãozinho de curva de 12 anos para algumas coisas, 15 para outras, entre Estados Unidos e Brasil, né? Demora de chegar uma coisa para outra, mas ainda assim, esse modelo estrutural praticamente arquetípico, eu diria, da high school americana e depois das universidades, não encontra sentido no Brasil, né? E a galera fica batendo nisso, né? Porque, claro, não basta as próprias insatisfações, não basta os próprios traumas, muitas vezes causados, né, por decisões ruins próprias, precisa ter na cultura pop de blockbuster motivo para pegar ar e ter gatilho, né? Tem o Sigma, né? O Sigma que é a criatura que corre por fora, né? Que tá fora da pirâmide. Ai, Jesus. Não o suficiente em tirar dinheiro de otário, de beta, né? A gente tem que... Eles conseguiram fazer uma forma de angariar mais otário e fazer mais grana em cima disso, criando essa porra que é o Sigma Male, né? Que é o macho Sigma, que é o lobo que corre por fora, que é o disruptivo, que é o não sei o que lá. Eu acho sensacional, eu acho maravilhoso, né? Um dos pontos que o Deusdete mais fez fincapé até hoje, nessa questão da insatisfação, do cabacismo, de todas essas coisas que de alguma forma se interrelacionam, é a questão de que quando falta alguma coisa organicamente, quando algo já não existe mais ou não ocorre mais de forma espontânea, é necessário que se crie cursos para isso, né? Se criem células para que isso possa voltar a acontecer. Essa onda, que não é tão recente assim, de sujeito fazendo curso para ser alfa e depois com seus desdobramentos, né? MGTOW, Sigma Male, porque, né, não basta ser alfa, agora tem que ser uma coisa, o além do alfa, né? O super-homem nítido do cabacismo pretensioso. Cara, isso é patético, a gente sabe muito bem, todo mundo aqui nesse grupo, tá? Todo mundo, a Sunny, então, deve ver isso, assim, a cada 10 minutos da vida dela. Cara, o sujeito que precisa muito repetir isso é porque, mano, nem nascendo de novo, né? Porque nessa conjuntura, se você não é alfa, você é beta, né? É beta, subbeta, enfim, que seja. Se você não é nenhum dos dois, você é o Sigma. Então você tem uma chance de entrar pro clubinho do cursinho, né? Cara, o alfa de cursinho pra mim é a criatura mais abjeta que existe, porque ele não é um alfa de verdade, ele não é um alfa orgânico, mas também não consegue viver como beta, tá ligado? Ele não consegue simplesmente ser uma pessoa comum, ele precisa dessa projeção, dessa categorização, de alguém que diga pra ele: ei, você é um fracassado, mas o teu caso tem solução, quando na verdade é só viver a vida, mano. Porra, não vou nem entrar aqui na questão do quanto esse papo de alfa-beta é bizarro e tem uma validade científica entre nula e só faria algum sentido dentro de alguns tipos de visão serotoninérgica do ponto de vista do comportamento e o quanto, basicamente, dividindo o troço de uma forma que o alfa tem muito mais chance de ter um infarto, um takotsubo, ou então começar a ter crise de pânico sem saber o porquê, tá? Mas a gente não tá falando aí de alfa e beta, de sexualidade. Mesmo assim, o que eu tô falando é bem discutível. Vamos assumir por um instante que esse papo de alfa e beta seja um troço muito pá mesmo. Mano, tá bom, vou aceitar isso. Vou aceitar porque eu sei como isso funciona. Mano, não é porque tu foi um merda a vida inteira, tu é um merda, que tu vai entrar numa academia, começar a ciclar
e escrever baboseira na internet que tu vai virar alfa. Não, amigo. Só vai continuar sendo um beta com um shape melhor e com bastante frase assertiva, né? E digo e repito, mano, o alfa, ele dá o cu sem fazer careta, bota a calcinha sem dar risada, mano. É esse tipo de macho, sabe, que a gente precisa dialogar aqui. Não de alguém que precisa fazer cursinho pra deixar de ser bonzinho ou qualquer outra coisa e continua sendo um palhaço, né, no final das contas. Eu acho mais legal que esses cursos, eles nunca dão bom, tá ligado? Eles nunca dão resultado. A galera só vai ali nutrindo mais e mais ressentimento, né, que gera um círculo vicioso, que alimenta mais ainda esse tipo de tratamento, né, entre aspas, esse tipo de terapia. Mas enfim, parabéns aos doutores, parabéns a quem ministra esses cursos. Tem um aspecto fundamental também mencionado, que é a questão da facilidade a aceder à pornografia. Isso aqui não é um assunto novo. Pessoas que se dedicaram exclusivamente ou quase exclusivamente ao entendimento desse problema produziram artigos muito bons, textos muito bons, acessível a todos, mas ao próprio empirismo, não diminuindo, né, o valor desses estudos, porque eles basicamente confirmam tecnicamente muito bem o que a gente já sabe por empirismo óbvio, né? Se por um lado melhorou, digamos, não sei se a palavra melhorou, mas vocês vão me entender, melhorou o lance de a pessoa querer dar ali uma vazão para sua masturbação, não precisar fazer uma via crucis ou então se expor a situações patéticas, como era muito comum nos anos, né, qualquer coisa antes dos anos 2000, que envolvia e comprar revista de mulher, ou por que não de homem, né? Depois que começou a ter a G Magazine, coisas assim, mesmo sendo menor de idade, na banquinha que vendia para menor ali do bairro, da cidade, né? Porque sempre tem uma que todo mundo sabe que facilita a venda para menor. Toda cidade tem isso. Cidade grande é mais fácil, mas cidade pequena também tem. Mas toda essa correria aí extremamente estressante para conseguir aí ter uma imagem lúdica, digamos. Porém, né, o outro lado disso é a facilidade extrema. Então, virou uma espécie de fast food do voyeurismo. E aí, meu amigo, aí começa no primeiro ano que a pessoa tem acesso a isso, tudo bem, no segundo tudo bem, no terceiro tudo bem. Aí já começa a escalar para 5, 7, 10 anos disso. Mais, né? Mais. E, mano, mal comparando, mas alguns circuitos de recompensa são exatamente os mesmos, né? Não querendo aqui também fazer um elogio delirante à não agricultura, a coleta, né? Porque há 10 anos atrás estava meio que se desenhando um movimentozinho assim de elogio ao homem nômade e o homem que coletava, o homem que ainda não tinha dominado a agricultura, não querendo fazer esse tipo de elogio maluco, porém tem uns 3% de verdade nisso, que é o lance de quando o ser humano dominou a agricultura. Ele teve inúmeras vantagens, porém foi o começo de ficar sedentário, né? Claro, não vou aqui entrar nessa questão da agricultura e da coleta, porque é outro assunto e óbvio que a agricultura tem inúmeras vantagens. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que tu tem algo muito mais acessível, tem habilidades que o sujeito começa a perder, né? Então, porra, cara, não à toa, tem essa comparação grotesca entre aspas, caçar mulher, fecha aspas, e com, né, a caça mesmo, né? Uma comparação tosca, eu pessoalmente nunca usei,
Sempre achei coisa de tiozeira, sempre achei coisa de boomer, mesmo não sendo exatamente a pessoa mais jovem do mundo. Mas é isso, né, cara? Anos e anos, década, digamos, botar aí 10 anos de masturbação frenética, satisfação, autossatisfação, de fácil acesso. A pessoa começa a perder interesse e habilidade, né? E quando perde interesse, perde habilidade. E quando perde habilidade, adivinha só, também começa a perder interesse, porque começa a ficar mais difícil, começa a ficar frustrante. Aí é bem melhor apertar um botão e é que nem tava dizendo dos Det, né? Uma piada também que a gente usa pra caralho. O maluco que já não consegue mais obter satisfação sem colocar pelo menos 7 palavras-chave, né, na busca de pornografia dele, porque, claro, o cara tá há 10, 12, 15, 20, sei lá quantos anos tendo acesso a tudo, né, porque tudo existe na pornografia já faz muitos anos. Então, cara, o que vai te satisfazer, né? Começa a entrar cada vez mais na especificidade e muitas vezes na degradação, né? Não necessariamente na degradação, mas na especificidade, sim. E, cara, quando é que tu vai encontrar isso na vida real, né? Não vai, simplesmente não vai. E a questão da gamificação da vida é um fator desencadeante, mas completamente evidente. O sujeito começa a acreditar que a vida mesmo, a vida analógica, a vida real, vai ser, ou deve ser, uma repetição ipsis literis, tal qual a sua vida virtual, que na construção do seu, né, da sua máscara virtual, cibernética, pode ser quem ele quiser, né? E mesmo assim fracassa, sim. Mesmo assim é um ridículo, sim. Sim, é um ridículo mesmo podendo usar a foto de herói de anime. É um ridículo mesmo podendo melhorar suas virtudes e tentar esconder um pouco seus defeitos. Sim, mas ainda assim consegue ser um merda. Como é que um cara desses na vida virtual vai transar, irmão? Não vai, né? Não vai. Porque para isso o sujeito, né, tem que buscar melhorias profundas. Melhorias profundas. O shape, foda. Vou sempre elogiar quem está buscando aí uma melhora na sua condição física, na sua aparência. Também, se não quiser, foda-se, né? Tudo certo. Mas, cara, a gente sabe que geralmente é um maluco que acredita mesmo que dando uma melhoradinha ali no shape, ficando mais fortinho ou ficando mais magro, vai se transformar numa espécie de imã de mulheres, né? Não vai, irmão. Não vai, cara. Tu não vai virar, sei lá, o Felipe Franco, que casou com Paniquete. Não vai, cara. Felipe Franco tem orçamento. Felipe Franco, porra, apesar de tudo, é um cara bonito. Porra, olha eu aqui elogiando o Felipe Franco, né, mano? Que tristeza minha vida se tornou. Cara, o Felipe Franco, ele, sei lá, cara, é personal trainer, fisiculturista. Que tu é, irmão? Tu pode ser muito bom em outra coisa, sim, mas é que tu não é. Tu não é, irmão. Tu não é. Vou voltar um pouco pro Forrest Gump. Não, a questão é que o problema não é o filme, né? O problema não é o filme, nunca é o filme, né? É sempre o que as loucuras de meu Deus que a galera faz com ele. Um outro ponto importante que eu deixei passar é que, porra, velho, galera que pega ar com uma personagem num filme de 30 anos atrás, esquece ou finge esquecer que quando ele entra no ônibus e todo mundo fecha a porta para ele, que basicamente não deixa ele sentar do lado, porque ele é um esquisito usando aquele aparato para
deixar a coluna dele reta e também, né, não que faça muita diferença no meio redneck, mas ele tem uma diminuição intelectual, né? E a única pessoa que dá o lugar para ele sentar do lado é a mina, né, cara? A única pessoa que aceita ele, que conversa com ele, que trata ele bem, é a mina, mas para incel não é o suficiente, né? Para incel, tu ser tratado como um ser humano com dignidade não é o bastante. Não tá bom, né? Não tá bom. Ela precisa dar a buceta para ti, só para ti, e tá ali sempre por ti, né? A gente vai voltar para aquela questão da mãe esposa, cara, com todos os desdobramentos que a gente já falou aqui, provavelmente vai voltar a falar, porque é um problema infinito. Um maluco que não tá satisfeito com ser tratado que nem um ser humano e ter uma amizade verdadeira com uma mina, muitas vezes, claro, no seu ponto mais covarde e extremo, vai acabar que nem aquele maluco que matou a mina gamer, né? Chamou a mina pra ir na casa dele, não era pra transar, tá? Não era pra transar, só que ele queria transar, né? E a mina já tinha meio que deixado claro pra ele que era amiga dele, né? E todo mundo achava o cara um merda e um esquisito, mas a guria, sei lá, teve empatia pelo cara, quis tratar o cara que nem um ser humano, foi assassinada covardemente, né? Porque o sujeito não pode aceitar ouvir não. Já conversamos milhares de vezes sobre essa americanização. Para quem nunca escutou esses nossos papos, vou tentar falar rapidamente sobre isso. Vou pegar um exemplo típico nosso. A figura do nerd, que era perseguido e hoje é vitorioso, ela só faz sentido no contexto da estrutura arquetípica da escola americana, que é uma coisa que só existe em filme para brasileiro, tá? Escola pública brasileira não tem armário. Eu nem vou entrar nas diferenças básicas, mas é outro cosmos. Então o próprio nerd brasileiro, ele é só mais um idiota consumidor. Outra coisa também complementa mais ou menos isso, que só para relembrar que a gente já falou, acho que tem a ver com essa ideia de cosplayização que começou com a TV a cabo e aí eu acho que muito da ideia do macho, eu chamo isso de travesti de hétero. É o cara que se monta, ele é montado, né? O barbão, o óculos escuro, a emalha, fica com o braço grosso, começa a falar em conservadorismo, pro-guns, pro-life, sei lá o quê. Isso foi criado artificialmente. Nossos pais e avós não precisaram de cursinho da maçonaria para virar homem, tá? E eu acho que isso tem muita TV a cabo. O cara cresce, vai ver, sei lá, família de barbudos brincando de vida selvagem. Tem muito disso do sobrevivencialismo americano que aparece na TV a cabo. E aí depois a internet gamificou o negócio de vez, né? O cara é muito artificial para mim. Observa bem. Mas o país antes era infenso a
a influências estrangeiras. Não, longe de mim esse papo besta, tá? Mas o que eu quero dizer é, no Brasil, tradicionalmente, e eu acredito nisso, você tem um processo de antropofágico. Eu posso ficar horas falando da minha teoria que o brasileiro é incapaz de tocar rock naturalmente. Que um brasileiro não vai conseguir tocar como um Eagles ou um Doobie Brothers toca. Ah, mas porque não é porque são melhores, não. É pela mesma razão que eles não conseguem tocar samba direito e pagode direito. O cara tem que ficar 20 anos na Berkeley para tocar Garota de Ipanema como se fosse um androide construído pelo Terceiro Reich. Então, já me perdi na porra que eu tava falando, mas vocês entenderam, né? O que eu quero dizer com isso. Sabe qual é o problema dessas categorias aqui pro Brasil? É que o comedor brasileiro não é o Shed. Não é o cara branco, bonitão, de queixão, que é bom nos esportes. O Shed brasileiro é o funkeiro, é o leque. É o moleque chapado, de 1,72 m, pesando 35 quilos, com a rola descomunal e de bigodinho. O Shed brasileiro não é o Luigi Baricelli. O Shed brasileiro, que faz essa função do reprodutor, é o MC Pois é do Rodo. E aí isso buga os caras e cria aquele ressentimento contra o Zé Droguinha. Claro, meu filho, não adianta você ter nome de prato do Espoleto, malhar, ser depilado de olho azul e branco e meter fofo. Não adianta você ser Bolsonaro, ter apelido de cavalão, se você tem corno escrito na sua testa, seu mete fofo. A gente decidiu colocar o nome desse episódio utilizando a terminologia cabaço, porque é muito mais engraçado e porque abarca, né, muitas situações diferentes semanticamente, e para fazer jus aí, para honrar a cultura brasileira, né, de terminologias informais, né? Embora eu tenha que elogiar muito também o termo incel, escola americana de nomenclaturas costuma ser muito boa. Eles realmente às vezes têm uns termos extremamente específicos e que resumem muito bem. E, cara, eu acho o termo incel muito bom porque fecha ali um conceito que diferencia completamente a questão do celibato e a grande diferença que faz o sujeito que teve uma vida ativa, digamos, sexual, às vezes até um pouquinho descontrolada, causando problemas para si mesmo, e em determinado momento da vida, ou ele diz, tá, chega, agora eu quero fazer outras coisas, ou então ele diminui muito isso, mas vamos colocar aqui num 0 e 1000, né? O sujeito que ou faz ou faz muito ou não faz nada, só para ficar mais desenhado. Sujeito que não foi frustrado sexualmente, o termo aqui é esse que eu quero usar, sujeito que não foi frustrado sexualmente e num momento da vida dele, um pouco mais velho, pode ser com, 28, 30, 40, não importa. Ele diz, cara, isso toma muita energia, me coloca em situações de risco, eu acabo causando problemas para outras pessoas também. E esse sujeito meio que vai fazer outra coisa, vai colocar a libido, a pulsão dele em outra parada. Esse cara não vira um frustrado, né? Por que será? Por que esse cara não vira um merda e um frustrado? Pode ser um merda em outras coisas, mas não nesse sentido. Por quê? Porque o cara escolheu, porque o cara não era um frustrado, né? Enquanto o cara que
é involuntário, tudo que esse cara queria era ser esse primeiro. Mas ele não pode, embora ele pudesse ser, na grande maioria dos casos, porque, né, a pluripotencialidade do ser humano e tudo mais, isso requer, em primeiro lugar, autocrítica. Já falha aí, já morre aí a chance desse filho da puta. Segundo lugar, autocompreensão, né? O entendimento de si mesmo, sim, passa por autocrítica, mas é muito mais profundo, entender suas fortalezas, suas debilidades. Esse sujeito, no máximo, o máximo que ele vai conseguir nisso é fazer alguma piada ruim, nem boa, de autodepreciação, e não vai fazer nada para mudar isso. E depois ele teria que ir para um terceiro passo, que é mudar, né? Mudar. Se ele quer outro tipo de resultado, ele vai ter que mudar. Isso não é um papo coach, cara. Isso, embora o coachismo também faça isso, isso é, cara, elementar da psicologia humana. Esse mundeco de cabaço orgulhoso da internet, isso já bateu na sua porta? Isso é cliente ou eles ficam só mandando rola cor de salsicha alemã para vocês? Você percebe a diferença geracional de cliente? Gente pré-internet, gente contaminada por essas coisas de internet, desse cabacismo, aparece como cliente de vocês? Aparece bastante. É porque eu sou uma pessoa muito legal, né? Pode não parecer, mas eu sou legal com os meus clientes na maioria das vezes, né? Eu respondo as perguntas objetivas, eu não rio da cara deles na maioria das vezes. Então, assim, isso também meio que me facilita, porque muitas das vezes são perguntas que, se os caras fazem essas perguntas pra civil é quem não é puta, né? Civil é quem não trabalha. Se eles fazem essas perguntas pras minas que são civil, mano, eles vão urinar neles em praça pública. Mas a gente tá aqui, né, pra responder essas dúvidas e tudo mais, né? E tem o cabaço holístico, tem o cabaço total, né, depois da era da internet, que é a pessoa que tem repulsa do trabalho sexual. Ela acha repulsivo o fato de eu fazer mais dinheiro que ele deitada, tá ligado? Vendendo pack e dormindo. Então, assim, é uma galera que sempre diz que eu não compro pack, eu não dou meu dinheiro pra isso, eu não preciso contratar uma trabalhadora sexual, eu não preciso gastar dinheiro com prostituta. Ok, bof, diz isso pra quem tá te obrigando a pagar, porque assim, os meus clientes, eles pagam porque eles querem, né? Eles vêm na minha DM solicitar o meu serviço. Eu não tô colocando arma na cabeça de ninguém pra me contratar, né? Mas não, os caras, eles... porque eu não compro, porque eu não consumo. Foda-se, cara. Foda-se. Civil. Ok, bofe, pau no seu cu. Eu não quero saber. Não me interessa. Esse seu argumento brilhante acerca de por que você... As 10 razões pelas quais você não dá dinheiro pra puta, simplesmente não me interessa. Não é o que vai me fazer ganhar mais ou menos dinheiro. Mas esse é um fenômeno da internet. Porque fora da internet, esse tipo de preocupação, ela é praticamente inexistente, né? Tipo, o cara que eu atendo ele fora da internet, inclusive eu comecei no presencial. No presencial você tem que ser 10.000 vezes melhor no desenrolo do que na internet. Mas enfim, o cara do presencial, eu não tô interessada na opinião dele sobre sobre a Guerra Fria. Eu não tô interessada em saber da opinião dele sobre o plágio lá da Netflix. Ele vai me dizer o que ele quer, ele vai pagar pelo meu serviço, eu vou executar o serviço e eu vou receber o meu dinheiro. E acabou. Agora, na internet, você é uma grande vitrine, né? Você tem as opiniões das pessoas expostas ali, vinculadas ao perfil delas, né? Os caras veem as minhas opiniões também.
Então, assim, isso acaba deixando a galera muito afetada. Tem muita mina afetada também. Tem muita trabalhadora sexual afetada. Essa provocaçãozinha barata de que, você namoraria uma pessoa que trabalha no OnlyFans? Mano, isso é mais velho que andar pra frente. Tá ligado? Eu tô até fugindo um pouco do assunto, mas enfim, isso é mais velho que andar pra frente, mano. Esse questionamento, ele já existia lá nos anos 20. Tá ligado? Que a mulher pra casar e a puta. Só mudou a roupagem, só mudou o instrumento. Aí tem as puta nova, tá ligado? As adolescentes aí de 19 anos, tentando provar pro cara que, é assim, é assado, porque não é bem assim. Foda-se, meu irmão. Se ele acha que eu tô num porão com a bola de ferro gravando conteúdo, eu não quero saber. Se ele acha que eu tô milionária... Porque assim, a galera também não se decide, né? ou eu levo uma vida fácil, ou eu sou uma vagabunda explorada miserável. A galera não se decide, né? Por um lado, o meu trabalho não é honesto, porque eu não pago imposto, porque eu tô fazendo dinheiro fácil, deitado em cima da cama. Que normalmente acontece, né? Ou, por outro lado, eu sou uma vagabunda explorada, né? Que o OnlyFans ali me tira 20% e eu tô passando fome. Decide, caralho. Inclusive, esse termo eu aprendi com um cliente lá de Porto Alegre, inclusive, o termo civil, e eu achei sensacional, eu vou levar pra minha vida. Mas, enfim, as mana também, grelo fofo, tá ligado? As mina nova, assim, fazendo um discurso talvez até um pouco moralista, mas assim, eu entrei nessa porra tarde, tá ligado? Eu entrei nessa porra com 21, 22 anos. E eu tô vendo cada vez mais meninas mais novas entrando isso me deixa um pouco preocupada, porque é uma idade que, por mais que você seja maior de idade, né? Você é altamente influenciável e tem a questão das próprias inseguranças que, né, o machismo estrutural deposita na nossa cabeça. Mas assim, são minas que estão fazendo dinheiro, né? E quando são minas que estão fazendo dinheiro, elas sabem que o leque delas de escolha e o nível de exigência sobe, porra. Porque, tipo, eu não tô transando mais por um copo de cerveja, eu não tô transando mais por um combo de balalaica, eu tô fazendo dinheiro de fato. Então não é qualquer papinho, não é qualquer abordagem, não é, sabe, qualquer piroca que vai me convencer a ir pra cama com esse cara. Tá ligado? Pra eu deixar de fazer o que eu faço ganhando dinheiro, tu tem que ser muito interessante. Não é pouco, não. Tem que ser muito interessante. E aí agora a galera tá entrando em parafuso, os machos estão entrando em parafuso. Porque eles estão vendo que, às vezes, nem o próprio dinheiro deles é o suficiente. Eu tive uma conversa com um cliente meu, isso aconteceu algumas semanas atrás, que, enfim, ele comprou lá um pacote de horas comigo, deu em torno de R$600, e ele ficou puto. Ele falou, caraca, eu trabalho o mês inteiro e blá blá blá, e eu não vou dar o meu dinheiro. Ok, eu não tô te pedindo. Eu não tô batendo na sua porta, eu não tô mendigando pra você. Eu tô cobrando pelo meu serviço, da mesma forma que você cobra pelo seu. E outra, o meu negócio, eu tô num ramo que é o mercado mais desleal do mundo. Eu tô numa eterna tenda do Kiko. Porque tem a mesma pessoa que está oferecendo o mesmo produto, falando assim de maneira grosseira, mas tem a mesma pessoa que está oferecendo o mesmo produto de graça. De graça. E esses caras vêm encher a porra do nosso saco. Tá ligado? É o cara que, eu não compro pack, eu não dou dinheiro pra pack. Porra, se tu acha que eu vou lá na... Por exemplo, eu não gosto de Melissa, tá ligado? Sandália, né? Eu não gosto de Melissa e tudo bem, o problema é meu. Você acha que eu vou no shopping, na porta da loja da Melissa, dizer eu não compro Melissa? A vendedora vai olhar pra minha cara e falar, pau no seu cu, minha filha. E é isso, e os caras fazem isso, achando que estão arrasando. Eu não compro pack. Beleza, cara. Foda-se. Lançou uma real aqui que é... Bom, a gente já falou sobre isso em off 1000 vezes, né? Melhor que isso, só superchat. Só superchat, porque... Opinião deveria ser paga. Não importa quando e nem onde. Opinião não requisitada, paga. Inclusive, quando tiver monetização de superchat de Brasilis,
opinião vai custar 10 e sugestão R$15. Pô, 20% é o que tira praticamente qualquer produtor de qualquer coisa na história do business, né? Seja produtor de show, produtor de evento, não é nem mais, nesse sentido do percentual, não é mais nem menos explorado que qualquer plataforma ou pessoa física. Eu digo que isso é um fenômeno da internet porque ainda não inventaram uma forma de você dar um soco virtual. Porque a grande verdade é essa. Porque se o cara ele chega na porta de um puteiro e ele diz que ele não precisa dar dinheiro pra puta, ele vai ter a cara navalhada, mano. E é isso. Tá ligado? Dependendo do lugar onde ele estiver, se ele for querer cantar de galo, se ele for querer falar gracinha, ele vai tomar uma sovada, mano. Ele vai tomar uma madeirada pra ficar esperto. Então, assim, a internet, ela dá voz aos imbecis, mas ela também dá escudo. Ela dá esse escudo de não ter uma reação automática, né? Eu acho que o Deusdete já abordou isso aqui. Então, a galera se sente super encorajada para fazer essas bravatas e sair como se fosse superior, sendo que esse cara, ele é o pombo do xadrez, tá ligado? Ele é o cara que tá cagando nas peças, entendeu? E arrotando, dizendo que, mil maravilhas. E esse é um fenômeno da esquerda também. Cara, por isso que eu falo que o macho esquerdista, ele é o cara que me dá mais prejuízo. O macho esquerdista é o cara que me pede mais desconto. O macho esquerdista, o afrobobo é essa galera Wakanda Forever, delirante. O afrobobo, ele é o cara que mais me pede desconto, em nome de uma irmandade de não sei o que lá, tá ligado? Ah, é porque o homem preto tá morrendo, me dá a xereca aí. É mais ou menos isso. O cara branco não, ele sabe que ele vai tomar um esculacho, entendeu? E dificilmente ele me pede desconto, ele não chega até mim. A grande verdade é essa, ele não chega, ele me poupa desse esforço. E quando o cara branco chega a fazer, ele é de esquerda. Teve uma situação, isso já tem alguns anos já, isso foi praticamente, acho que foi no meu 2º ano de trabalho, que, né, eu ainda estava naquela fase do deslumbre, né, eu ainda estava naquela fase de tratar bem as pessoas. Não que eu não faça isso, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de sagacidade. Eu era bem bobinha na época. E aí o cara chegou, né, blá blá blá, conversando. Porra, ele usava a pontuação e a acentuação correta, mano. Ali já me ganhou, tá ligado? E aí, né, conversa vai, conversa vem. Ele querendo marcar o horário dele, blá blá blá. E aí, por coincidência, acidentalmente, eu tive acesso ao Instagram dele. E eu vi que ele era, né, não sei o quê, fora Bolsonaro, fora Temer, nem lembro qual que era o fora da vez. Mas, enfim, eu falei, esse cara, ele é uma pessoa legal, ele tem uma visão de mundo, né, que é compatível com a minha, ele não é um fascista, né. E aí, beleza, quando já estava já perto de fechar o atendimento, de marcar o atendimento de fato, que com certeza ele deve ter batido muita punheta nessa conversa, porque ele perguntou o que eu faço, como que eu faço, se eu dou de cabeça para baixo, se meu boquete é molhado, não sei o que, com certeza ele estava se masturbando. Hoje eu tenho essa maldade. E aí quando estava quase fechando o serviço, o cara veio me dizer que para eu refletir sobre a mercantilização dos corpos. Bof. Caralho. E dizendo que ele acha que o prazer é algo intrínseco à alma do não sei das quantas, que eu tava, né, trocando isso por dinheiro, que eu estava vendendo o meu consentimento, que consentimento não se vende, e tudo isso com a camiseta do Che Guevara. A minha sorte é que eu não sou uma cachorra de DCE, né, mano? Eu
captei logo esse discurso e vi que não ia dar em nada e, bom, eu tenho mais o que fazer, né? E aí eu fui literalmente caçar o que fazer e larguei de mão, mas o episódio me serviu para calibrar melhor o meu filtro, né? Para me prevenir dessas coisas. Mas chega a ser engraçado. Isso chega a ser engraçado o tanto de mina que cai nisso também, né? O tanto de civil que cai nesse papinho. Civil. Isso aí que a Sânia tá falando é apenas mais um capítulo da larga história humana sobre familiaridade, intimidade, mesmo que ela não exista no plano da realidade, senão na cabeça de quem tenta meter. É só um motivo a mais para tentar conseguir benefício exploratório, né? É basicamente uma variável bem esquisita da cultura de tratoria, mas voltada à contratação de serviços sexuais. Bom, o mercado sexual tenta resolver um problema locativo, né? Pessoas se encontram para conseguir atividade sexual, formar famílias, etc. A questão é que esse mercado alocativo mudou muito nas últimas décadas, né? Se você tinha lá talvez remontando ao início do século XX, ainda os casamentos arranjados, né? Fortemente influenciados por vários mediadores, a família, a igreja, a comunidade, né? A comunidade controlando a reputação de moças e rapazes, etc, etc. Hoje você tem uma combinação muito diferente, né? Mulheres têm muito mais autonomia e elas podem encontrar parceiros, né, com muito mais liberdade, né? Então, ou seja, você tinha um mercado muito mais regulado por uma regulação social e hoje você tem um livre mercado muito mais competitivo, né? O que vai contra todas aquelas ilusões do movimento hippie, né, Flower Power, etc, Woodstock, onde a revolução sexual ia causar uma abertura sexual para todo mundo. Na verdade, não aconteceu nada disso, né? Porque se no casamento arranjado o cara que era feio, pobre, poucas habilidades mentais, sociais, ele, pela própria estrutura, né, de reprodução daquela comunidade, ele encontra uma esposa, num mercado altamente competitivo, nada vai garantir que ele vai ter uma parceira sexual, né? Então você tem nas últimas décadas, eu acho que no Brasil isso remonta mais ao período da redemocratização, né? E da internet, das concentrações nas grandes cidades. Embora em qualquer história do sexo aí você vai ver que isso começa na Segunda Guerra. Mas no Brasil isso é um fenômeno de 2, 3 décadas, eu diria. E a geração que já se educou no livre mercado sexual, eles acreditam que a sexualidade dos jovens vai acontecer de forma um pouco espontânea, né? E então uma instituição que era muito comum, né? Era muito vigente nas últimas décadas, se enfraqueceu, que é aquela do pai e do irmão mais velho levar, né, homens mais jovens para, né, o tratamento de uma profissional do sexo. Então dali o início à vida sexual era um ritual iniciático, assim, na minha visão, né, muito importante, porque você tinha um acontecimento na vida do cara que causava uma assim, lacanianamente, né, uma intrusão violenta do real no simbólico, né, e no imaginário. Isso que eu estou querendo dizer, que os homens amadureciam sem aquele medo, né, e sem tratar e sem fabular que mulheres são seres abstratos na cabeça, né. Não que eu esteja defendendo que é uma instituição que fosse linda e maravilhosa e não causasse muitos traumas, né. Claro, vários aí figuras têm traumas com isso, mas era uma instituição que causava esse rompimento. Por que eu quero dizer isso? Pelo que eu observo, quando a experiência sexual demora demais a acontecer na vida do homem, ele começa a ficar um pouco infantilizado, ou ele começa a tratar a questão sexual de um ponto de vista muito abstrato, e até a mulher, né, na sua corporidade, assim, coisa mais abstrata possível, na sua sociabilidade também, como uma coisa abstrata, né?
Não é à toa, por exemplo, que em todo esse movimento incel, eles têm opiniões muito confusas sobre mulheres, né? Então, desde achar que todas as mulheres são vagabundas, que todas as mulheres, ou ao contrário, né? Quando é um incel mais conservador, que todas as mulheres são puras, né? Ou que todas as mulheres são impuras, exceto a mãe dele. Então você tem uma visão totalmente idealizada da mulher, né? E disso para descambar para misoginia é um passo, né? Porque quando o sujeito pensa em toda uma diversidade humana em cima de uma categoria só, mulher é tal, né? Isso vai descambar para um ódio concentrado, né? O problema é quando a sexualidade do sujeito não passa por uma ritualística densa, né? Seja comunitária ou de acontecimentos que fazem um marcador de maturidade, é que alguma forma de mediação vai precisar acontecer, né? E como você não tem nenhuma estrutura mais consolidada para estabilizar as categorias que o cara julga importantes no sexo, aquilo ali vai ser totalmente arbitrário, né? Então o cara vai querer entender o que é sexo com base no livro do Jordan Peterson, com base nas páginas do Facebook do Bruce Willis, com meme do Bruce Willis, do The Rock e frases da máfia italiana. Ele vai tentar encontrar uma companheira que é uma espécie de musa vitoriana, ou uma espécie de mulher da roça, né, que vai trabalhar 15 horas por dia para ele. Então isso é um problema de quando o sujeito não passa por uma fase densa, né, de experiência sexual e transforma tudo numa abstração desgraçada na cabeça. Não é à toa que a cultura incel tem uma interseção muito grande com a cultura gamer, né? Porque partindo desse ponto que a cultura incel ela é fundada nessa imaturidade e nessa abstração do que é atividade sexual concreta, a mesma coisa acontece também com a cultura gamer, né? Porque mesmo que você pense muito sobre quais são os objetivos da sua vida, o objetivo da minha vida é ser feliz, construir uma família, isso está cercado de indeterminações. Você não sabe bem o que fazer, né? Você não tem um controle das suas ações. Agora, o jogo de plataforma, jogos digitais, etc., eles te dão essa previsibilidade que infantilizam esse caos da vida, né? Então você parte para essas fases que são determinadas, com dificuldades determinadas, e isso te dá previsibilidade e, em alguma medida, né, a abstração e a infantilidade do que de fato a dificuldade de lidar com situações concretas, né? E também é uma interseção muito grande da cultura incel com o monarquismo intelectual, né? Porque o que é o monarquismo intelectual? É a discussão pusilânime, né, quando pessoas idiotas e despreparadas começam a discutir sobre um tema que não vai causar a menor diferença na vida delas, né? Então é também uma conversa frouxa, abstrata, né, sem eira nem beira, sem nenhuma preocupação de causalidade ou de concretude, de ações, né? Seja sobre política, não há nenhuma preocupação organizativa, discursiva, é uma verborragia abstrata que é transformar toda a complexidade do diálogo humano numa abstração também distante, que é o mesmo processo que eles fazem com a atividade sexual, né? E com o que eles entendem sobre sociabilidade, sobre mulheres, etc. O Paolo Gerbaldo, né, italiano, ele tem um livro que ele joga uma hipótese interessante sobre por que a extrema-direita é tão forte na internet, né? E ele fala que é porque a internet permite que todos os outsiders sejam conectados e se tornem então um insider, né? Então todas as pessoas que são excluídas por serem incompetentes, atrasadas, né, ou enfim, né, estão nos estratos mais baixos, elas acabam se conectando na internet e formam um grupo de excluído fortemente organizado, né? E quando isso acontece com os incels, tem um problema político violento, né? Porque seja quando eles se organizam nos comentários do Mises Brasil, ou quando eles apoiam a eleição de um Kim Kataguiri, ou quando eles ficam em channels falando merda e planejando
ataques terroristas, né, você tem uma galera que deveria ser tratada com política pública, sendo agora entrando no palco de primeira classe da política, né? Isso é um problemão.